Olá, aqui é o pastor Carlos que vos fala. Eu gostaria de compartilhar um trecho da Palavra de Deus que nós encontramos no livro de Neemias, no capítulo 1, versículos 2 e 3, que diz assim: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Esse texto nos mostra um acontecimento ocorrido com o Reino do Sul, chamado Reino de Judá. Ele havia sido dominado pelas forças babilônicas e o povo de Judá teria se tornado cativo e muitos haviam sido levados para a Babilônia. Outros permaneceram em Judá. E depois de muitos anos, quando já sob o domínio dos persas, Dario liberou os judeus cativos na Babilônia para que regressassem à sua terra. Neemias, que já era um filho de um deportado chamado Acalias, mas Neemias ele teria nascido na Babilônia. Ele era um cativo nascido em Babilônia. E nessa ocasião, Neemias ele era copeiro do grande Artaxerxes, rei da Pérsia. E Neemias então procura saber notícias dos remanescentes que permaneceram em Jerusalém. E a notícia que foi transmitida para Neemias é que os seus conterrâneos, eles que viviam na província, particularmente em Jerusalém, eles estavam em grande miséria, em desprezo, e os muros de Jerusalém estavam destruídos e as suas portas de acesso queimadas. Esse é um quadro caótico em que Neemias se defronta e ele não fica passivo diante de toda essa desgraça que ainda acontecia na capital de Judá, em Jerusalém. E esse texto ele nos transmite para os dias atuais, quando nós encontramos quadro semelhante a esse, quadro de miséria, de desprezo, de destruição e de sonhos queimados. Quantas vidas estão na miséria da droga, na miséria do álcool, na miséria da dependência química? Quantos se encontram em desprezo pela família, desprezo pelos vizinhos, desprezo pela sociedade? Quantos se encontram destruídos, derrubados e se encontram queimados, com seu futuro queimado, com seu presente queimado, com a sua família queimada, com a sua história queimada. Diante desse quadro, só há uma opção para Neemias. Neemias, que era alguém temente a Deus, que tinha um compromisso com Deus, se dispõe a fazer algo por essa situação. E a primeira iniciativa, depois de chorar e de lamentar,
é orar. Orar e jejuar. Neemias se põe a orar e a jejuar. E ele diz que fez isso noite e dia. E ele busca a Deus. E ele vai falar com Deus. E ele vai dizer: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, e que guarda a aliança. Neemias reconhece em Deus a fonte de todo poder, de toda autoridade, de todo domínio. Neemias sabe que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, que Ele é grande, que Ele é temível, mas que Ele é um Deus de aliança. E Neemias ele vai dizer que o seu Deus é um Deus de misericórdia. Quero te dizer que se o cenário da sua vida se parecer com esse cenário de miséria, de desprezo, de destruição e de sonhos queimados, há um Deus de misericórdia que está pronto para mostrar a sua face para ti e te ajudar. E Neemias, na sua oração, ele diz: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Uma das coisas que faz separação entre Deus e o homem é o pecado do homem. E aqui, Neemias se prontifica a pedir perdão. Deus está pronto para perdoar os seus pecados. Em virtude dos pecados fazerem separação entre nós e o nosso Deus, muitas vezes nós embarcamos na trilha do erro. E quando vivemos no pecado, Deus não pode agir na nossa vida. E nós passamos a nos guiar pelos nossos passos, pelas nossas escolhas. E um abismo chama outro abismo. O pecado de Judá fez com que esse abismo de destruição tomasse conta da sua cidade. Mas Neemias, na sua oração, diz o seguinte: Lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deus tem um sonho com Israel. Deus tem um lugar especial, um lugar onde Ele possa fazer habitar o seu nome. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Que você possa ser o lugar onde Deus tenha escolhido para fazer habitar o seu nome. Neemias orou e Deus ouviu a oração de Neemias. E Deus usou Neemias para ser o construtor, o governador, o diretor da edificação dos muros de Jerusalém. E assim, Jerusalém não se sentia mais insegura, nem desprezada, nem abandonada e nem na miséria, porque Deus suscitou alguém para construir os muros de Jerusalém. Que Deus possa construir os seus muros e que você possa estar no lugar que Deus tem escolhido para você. Deus te abençoe. Até a próxima.